Bom, então, quando eu estava dizendo para vocês, as medidas de dispersão são o grau no qual os dados numéricos tendem a dispersar-se em torno de um valor médio. Nós, na última aula, vimos como é que a gente calcula a tendência central, qual é a média de um conjunto de dados. Né? E agora nós vamos ver como é que esses dados se dispersam ao redor desse ponto médio. Né? As principais são a amplitude total, as amplitudes interquartílicas, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Então, nós temos mais algumas medidas do que nós vimos na aula anterior. Né? Na aula anterior, a gente só viu média, mediana e moda. Foram 3. E aqui nós vamos trabalhar com um número maior. Né? Vamos estar trabalhando com a amplitude total, que é a mais fácil de ser calculada também, é a mais, digamos assim, tola, né? A amplitude interquartílica, que é extremamente útil quando eu quero classificar se alguma coisa é bom, muito bom, regular ou insuficiente. O desvio padrão, que é vamos dizer assim, o que eu uso mais comumente junto com a média, né? E o coeficiente de variação, que me dá uma verificação de que aquela distribuição está boa ou se não está. Né? Então, vamos começar vendo a amplitude total. A amplitude total é a diferença entre o maior valor e o menor valor, o maior e o menor valor. A gente aprendeu a amplitude total lá na primeira aula. Né? Ela ignora totalmente como esses valores estão distribuídos. Então, se eu tenho valores iguais, eu não interessa quantas frequências eu tenho em cada valor. Ela vai ignorar totalmente como é que esses valores estão distribuídos. Então, nessas duas distribuições aqui, ó, eu tenho 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho um elemento em cada um desses números. Nessa outra distribuição da direita, eu tenho a mesma numeração, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mas a distribuição está completamente errada. Não, errada não, diferente. Eu tenho 1 no 7, 3 no 12. Então, o agrupamento é diferente. Mas a amplitude é exatamente a mesma coisa. No primeiro caso, 12 menos 7 dá 5. No segundo caso, 12 menos 7 dá 5. Então, a amplitude total não leva em consideração como é que as pessoas ou as frequências distribuíram ao longo do domínio da variável. Elas vão ser somente prestando atenção no menor valor e no maior valor. Tá? Isso nós aprendemos lá na primeira aula, é uma das primeiras medidas que a gente aprende quando vai trabalhar com uma distribuição de frequência. A amplitude interquartílica é a distância entre o primeiro e o terceiro quartil dos valores do conjunto de dados. Ok? Então, o que eu faço? Eu pego o meu conjunto de dados e os divido em quartis. O que é o quartil? O quartil é 25%. Então, o percentil 25, o percentil 50 e o percentil 75. Então, esses percentis podem ser aplicados em qualquer conjunto de dados contínuos. Ok? Por que eu não falei do percentil 50? O segundo quartil, percentil 50, é a mediana. Sempre vai ser a mediana. Ok? Então, vamos começar a olhar isso aqui de partes iguais. Os quartis e a mediana dividem a distribuição em 4 partes iguais. Eu peguei um grupo aqui de pessoas e saí colocando em ordem os salários, do menor para o maior salário. E divido isso em quartis. 25% aqui, 25% aqui, 25% aqui, 25% aqui. A mediana é o 50%, é o segundo quartil, né? Aqui é o primeiro quartil, aqui é o segundo quartil. Tá? Então, a mediana separa 50% dos dados abaixo e 50% dos dados acima. O primeiro quartil, então, pega os primeiros 25%, os menores 25% dos salários, e o terceiro quartil, os maiores 20% dos salários. Então, eu pego aqui na direita, nessa coluna aqui da direita, eu tenho o maior, eu tenho o menor, eu tenho a mediana e o intervalo interquartílico entre o terceiro
e o primeiro quartil. Tá? E aqui eu tenho a mediana. Então, o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil e o máximo. Com isso aqui, eu consigo o quê? Classificar todas as minhas distribuições de frequência, por exemplo, em conceitos. Isso aqui é muito bom, isso aqui é bom, isso aqui é regular, isso aqui, ao contrário, né? Isso aqui é insuficiente, isso aqui é bom, isso aqui é muito bom, isso aqui, o maior salário é muito bom. Então, insuficiente, regular, bom e muito bom. Entendeu para que serve o quartil? Toda vez que eu quiser criar conceitos para as coisas que eu estou achando, eu faço isso. No meu estudo é muito comum a gente criar instrumentos de medida. Eu criei um instrumento sobre autonomia funcional do idoso. Aí, a partir disso, a gente cria uma nova tabela de distribuição. E como é que eu vou saber qual é o idoso que tem uma autonomia funcional insuficiente, regular, boa ou muito boa? Distribuo os valores em quartis e atribuo a eles o critério, né? Insuficiente, regular, bom e muito bom. Ficou claro isso? Tem alguma dúvida que eu tenha? Um dos fatores interessantes também é a amplitude interquartílica. Né? Quando eu vou ver exatamente o que ficou entre o quartil 1 e o quartil 3. Aqui na esquerda eu tenho as formas de calcular os quartis. Eu não vou fazer isso na mão, nós vamos fazer isso sempre usando o Excel. Né? Mas entre Q1 e Q3, entre o primeiro quartil e o terceiro quartil, é a amplitude interquartílica. É aqui que tem, digamos assim, o cerne dos meus dados. Né? Nessa distribuição que tem aqui embaixo, eu tenho alguns fatores discrepantes, eu os considero outliers, já falei isso para vocês. Outlier é alguma coisa que eu não vou considerar, são fatores que estão errados, ou errado na medida, ou errado na forma de avaliar dessas pessoas, ou é um erro do tipo 1 ou erro do tipo 2. O professor Marcos vai explicar isso para vocês depois. Né? E a distribuição que eu vou considerar, então, eu deixo 25% aqui, 25% aqui, 25% aqui, 25% aqui. Então, eu tenho aqui... E a distribuição entre o primeiro e o terceiro quartil é a amplitude interquartílica. Aqui que me dá, digamos assim, a consolidação ou a qualidade dos dados que eu estou avaliando. Tá? O desvio padrão, reparem bem, eu não vou perder muito tempo explicando para vocês amplitude interquartílica, tal e coisa, eu só perdi um pouco mais de tempo explicando para vocês como é que vocês fazem a distribuição em quartis. Ok? Eu não estou preocupado em apurar a veracidade ou a qualidade dos meus dados, eu estou preocupado em classificar esses dados em categorias, em verificar... segundo meus dados, o que é bom, muito bom, regular e suficiente. Vamos parar aqui um pouquinho e perguntar se sobre os quartis a gente tem alguma dúvida, algum ponto não ficou claro. Posso ir adiante? Então, vamos adiante aqui com o nosso estudo. E agora sim... apresentando o desvio padrão. Ok, o que é o desvio padrão? É a medida da dispersão dos dados em torno da média. Se eu tenho um baixo desvio padrão, os dados estão próximos da média. Um alto desvio padrão, os dados estão muito dispersos. Isso pode me dar uma ideia da qualidade dos dados que eu coletei. O ideal é que os seus dados sejam gaussianos, estejam dentro da curva normal
ou próximo da curva normal. Se seus dados não estão dentro da curva normal, você tem duas opções. Uma, qual foi? A sua amostra é insuficiente. Toda amostra suficientemente grande vai acabar caindo numa curva normal. Então, você pode ter uma amostra insuficiente. Segundo, o seu erro padrão está muito grande. Ou porque você tem um erro de medida ou um erro de critério. Você escolheu um instrumento que está errado para medir alguma coisa que ele não se adequa. Ou então você está medindo errado. O seu erro intra-avaliador está errado. Você está medindo de forma diferente, errada, diferente, discrepante. Você não está conseguindo ter uma forma adequada de medir. Ok? Eu vejo isso vendo se o desvio padrão está baixo ou está muito alto. Então, é a medida de dispersão mais empregada, pois leva em consideração a totalidade dos valores da variável de estudo. É um indicador de variabilidade bastante estável. Como é que eu calculo? Eu calculo pela raiz quadrada da variância se eu fosse fazer o cálculo na mão, mas nós não vamos fazer o cálculo pelo Excel. Não? Esta é a fórmula. Não? E está aqui a minha curva normal. Olha aqui, ó. Essa é minha curva normal. Essa é minha média. Então, eu tenho um desvio padrão para cada lado, eu tenho basicamente o quê? 68 mais um pouquinho por cento dos dados estão distribuídos aqui. No segundo desvio padrão, 13,6% aqui, 13,6% aqui. A partir do segundo desvio padrão, eu tenho 2,14. O que passou do terceiro desvio padrão já não me serve mais, é 0,13, eu já considero outlier. Então, quando eu faço comparação de duas variáveis ou de duas curvas, o que eu quero ver? O meu P, normalmente, o meu padrão de critério é 0,05. Ou seja, eu vou comparar até o segundo desvio padrão, não? Incluído o segundo desvio padrão. Um desvio padrão, dois desvios padrões, porque eu estou calculando com 0,05. Vamos ver como é que a gente calcula isso. Eu tenho que tirar aqui o fone para vocês escutarem. Me sinaliza se vocês estão escutando, por favor. Sim. Vamos aprender como é fácil calcular o desvio padrão utilizando o Excel. Aqui nós temos um conjunto de dados que são as notas de 5 alunos. João tirou 4, Maria 3, Ana 8, Júlia 3 e Aline 2. Para calcular o desvio padrão, eu vou precisar da média, como nós já vimos. Então, eu vou selecionar uma célula, coloco igual e escrevo média. Abro o pare. Espera aí só um instantinho. Estamos com um probleminha aqui de... Vamos botar lá do iniciozinho aqui, vamos lá. Vamos aprender como é fácil calcular o desvio padrão utilizando o Excel. Aqui nós temos um conjunto de dados que são as notas de 5 alunos. João tirou 4, Maria 3, Ana 8, Júlia 3 e Aline 2. Para calcular o desvio padrão, eu vou precisar da média, como nós já vimos. Então, eu vou selecionar uma célula, coloco igual e escrevo média. Abro parêntese e seleciono arrasto o mouse selecionando todo o conjunto de dados. Viu que apareceu aqui? B2, 2 pontos, B6, que corresponde do primeiro
ao último número do intervalo de dados. Coloco o parêntese fechando, então, o nosso conjunto de dados e aperto igual ou enter. Então, eu tenho aqui que a média da nota entre os alunos é de 4. Preciso agora saber qual é o desvio padrão. Para isso, vou calcular, para cada um dos intervalos de dados, a nota menos a média e elevar ao quadrado. Vejamos como é fácil. Coloco igual, porque toda vez que eu vou realizar um cálculo no Excel, preciso avisar o Excel utilizando o sinal de igualdade. Abro parêntese, como está aqui no exemplo acima, coloco o mouse em cima do número 4, que é a nota do João, menos a nossa média, fecho o parêntese e vou elevar ao quadrado. Para elevar ao quadrado no Excel, a gente utiliza o sinal, o acento de circunflexo. Coloco o 2, e aí nós temos aqui que a nota de João menos a média elevado ao quadrado é igual a 0. Vou repetir isso para cada um das pessoas. Para que não se torne cansativo, basta que eu venha aqui e coloque antes do B e antes do 7 o cifrão. Por que eu fiz isso? Veja que o B7 corresponde à média. Então, eu estou colocando essa média como um número fixo. Não vai mais movimentar quando eu arrastar os dados. E vou arrastar por todo o conjunto, até a Aline. Então, nós temos aqui os resultados parciais da nota menos a média de cada aluno para todo o conjunto, de 1, 16, 1 e 4, de Maria até Aline. Vou fazer agora a divisão. Vou fazer, a soma desses dados. Então, igual soma. Seleciono todo esse conjunto que nós acabamos de calcular e fecho o parêntese. Em seguida, vou dividir pelo número de pessoas do meu conjunto de dados, que nesse caso são 5 pessoas. Então, eu tenho aqui 4,4. Esse ainda não é o desvio padrão. Para ter o desvio padrão, eu preciso saber qual é a raiz desse número. Então, eu coloco igual, raiz, seleciono o C7, que é o nosso número 4,4, onde está localizado no Excel, e aperto igual. Então, eu tenho que este número 2,09761 e outros números são o meu desvio padrão. Para colocar isso em menos casas decimais, basta que eu vá até aqui na parte superior e aperte nesses 3 números, 3 zeros, que eu estou dizendo para o Excel que eu quero apenas 2 casas decimais. Então, 2,10 é o desvio padrão das notas desses alunos. Vamos aprender agora como fazer um gráfico utilizando o Excel. Vamos mostrar vários tipos de gráfico. Isso não precisa. Deixa eu só... Só um instantinho, tem alguém pedindo para entrar aqui. Deixa eu ver quem é. Não, não tem. Pronto. Então, a nossa próxima tarefa de execução é utilizando aquela tabela de trabalho, que é aquela das idades do
dos funcionários da firma calcular no Excel o desvio padrão. Tá? E, além disso, utilizando a notação científica, indique o desvio padrão encontrado no arquivo Word. Reparem que eu já tinha mostrado para vocês na última aula como é que eu coloco o X barra, né, que é a média, e o mais ou menos, que significa o desvio padrão. Você não ficar tendo que escrever média tanto, desvio padrão tanto, a notação científica é essa. X barra igual, 2 casas decimais, mais ou menos o desvio padrão em 2 casas decimais. Tudo bem? O coeficiente de variação. O coeficiente de variação ele é dado pela média dividido pela média. Né? Ela pode ser multiplicada por 100 para que o coeficiente de variação possa ser expresso em percentagem. Vamos lá ver como é que a gente calcula, então, o coeficiente de variação. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Amigos, o nosso curso de estatística hoje trará a seguinte matéria. Professor, é um vídeo que está aparecendo. Não tem vídeo, só está com áudio. Calcular o coeficiente de variação. Não, é um vídeo, está parado, mas é um vídeo. Fizemos uma pesquisa de campo, perfeito? E vamos fazer um cálculo aqui, depois de recordarmos qual é a fórmula do coeficiente de variação. O coeficiente de variação, ele é uma medida que é calculada pela seguinte fórmula. Desvio padrão dividido pela média, multiplicado por 100. Por que multiplicado por 100? Para dar o resultado em percentagem, ou como alguns chamam, porcentagem, certo? Sim. Vamos ao exemplo prático. Eu tenho aqui 2 grupos, o grupo A e o grupo B, ou seja, uma pesquisa A e uma pesquisa B. Fizemos uma pesquisa com 1000 famílias em cada grupo, até mesmo para ser um grupo, vamos chamar assim, homogêneo, mesma quantidade, né? O desvio padrão, vamos supor assim, do grupo A, nós obtivemos igual a 27,9. E a média foi de 401,77. Em primeiro lugar, é o seguinte, isso aqui é relativo, por exemplo, esses dados foram obtidos de rendas mensais em reais, certo? Portanto, em reais. O coeficiente de variação ele tem a vantagem de que, como é uma divisão do desvio padrão pela média, ele divide real por real, então não dá nenhuma dimensão, fica adimensional o número, né? E o desvio padrão do segundo grupo, das 1000 famílias em B, teria 59, desvio padrão, e um valor de 237. Perfeito, né? Agora veja, pessoal, o seguinte. Olhando visualmente, é difícil dizer qual é o grupo que tem maior variação em relação a quê, né? Qual é a maior dispersão de cada um desses grupos. É o grupo A, é o grupo B. Talvez num chute a gente consiga acertar se não tiver nenhum padrão. Então, em estatística foi desenvolvido um conceito chamado coeficiente de variação. Ele pode, inclusive, comparar grupos completamente distintos. Eu posso comparar uma pesquisa feita, por exemplo, em um laboratório, um tempo lá de cura de uma doença. Professor, a imagem ainda não está aparecendo. Da média das alturas de pessoas em um colégio. Está bem baixo. Calculo o coeficiente de variação de um colégio e o coeficiente de variação do laboratório. Não está conseguindo escutar direito. Isso diz qual é o que tem maior variabilidade, né? Porque o maior coeficiente é o mais variável e o menor é o menos variável e, portanto, mais estável, vamos assim dizer. Então, o coeficiente de variação de A, como é que ele pode ser calculado? Dessa fórmula. Igual ao desvio padrão, né, que é o 27,9, dividido pela média, né, vezes 100, porque é em porcentagem, né, vezes 100. Né? Peraí, só um instante que eu fiz aqui uma coisa errada. Eu fui lá na fórmula. Igual 27,9 dividido por 401,77. Isso aqui, 0,069443. Não é assim. A gente tem que multiplicar por 100. Portanto,
deu um valor de 6,94. Vamos deixar aqui, apertar aqui com 2 decimais, né? E o D, qual seria o D? Olha, o D seria igual a 59, que é o desvio padrão, dividido pela média, vezes 100. Né? Deu 24,89. Isso em porcentagem, né? Porcentagem. Então, nós temos aqui o coeficiente de variação de A, perfeito, de A, e o coeficiente de variação de B. Agora, analisando aqui os dois, ó, o coeficiente de variação de A, 6,94, é menor do que o coeficiente de variação de B. Portanto, é um coeficiente mais estável, né? O A, o grupo A, é mais estável que o grupo B em termos de dispersão. Por quê? Porque apresenta o coeficiente de variação menor do que o coeficiente de variação de B. A menor do que B. Isso era o que tínhamos para o momento, né? Espero que tenham compreendido, né, a teoria que foi posta aqui hoje, mas sobre a teoria. Isso não interessa mais o seguinte. Né? Então, o que nós vamos fazer? Professor, esse vídeo não... Ninguém entendeu muito bem esse áudio, viu? Porque tá todo mundo reclamando aqui que tá muito baixo, tava ruim. Tá bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar outro vídeo para vocês verem, tá? Não vou botar agora, porque não adianta tentar botar de novo. Eu vou, então, colocar um outro vídeo na parte para vocês verem, né? Como é que calcula o coeficiente de variação. O que interessa realmente no coeficiente de variação? Quando eu fizer o coeficiente de variação no Excel, o que eu vou precisar fazer é entender o que esse coeficiente de variação me diz. Se ele me diz que a minha distribuição está boa, se não está, como é que ela está? Então, como é que seria isso? Está aparecendo aí a apresentação? Tá sim. Sim, professor. Então, cadê o... O que vai me interessar é eu saber exatamente o valor. Né? Se o coeficiente de variação é baixo, ou seja, igual ou menor que 25%, o conjunto de dados ele é razoavelmente homogêneo. Né? Então, na verdade, o que eu tenho que o coeficiente de variação me dá? Se essa distribuição definitivamente é homogênea ou não. Pelo desvio padrão, eu tenho uma ideia geral se isso funciona ou não funciona. Tá? Mas pelo coeficiente de variação se eu vejo se o conjunto de dados ele é homogêneo ou não. Tá? Com esse valor. Se for abaixo de 25%, igual ou menor que 25%, ele é homogêneo. Se for maior que 25%, ele não é homogêneo. Tá? E aí nós vamos, então, chegar na nossa oitava tarefa para execução, que é quando você vai calcular o coeficiente de variação. Aí vocês vão ver, não tem um slide sobre isso, vocês vão ver lá na nossa tarefa, eu vou pedir para vocês para redigirem, então, a parte de estatística inferencial do seu estudo. Eu vou botar um modelinho para você poder escrever da estatística inferencial do seu estudo. Tudo bem? Então, eu vou disponibilizar esse material todo para vocês lá aqui nas nossas vias de comum acordo, né? Que é o Classroom, que é o grupo de WhatsApp, para vocês poderem fazer isso. Tá? São 16h03, então agora vocês no grupo já podem começar a se preparar para fazer isso. Eu vou botar esses 2 vídeos, o que calcula o desvio padrão e o que calcula o coeficiente de variação. Vou ver se arrumo um que tem um sonzinho melhor, para botar para vocês lá, então, no nosso Classroom, para vocês poderem ter acesso a isso de uma forma melhor. Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Vocês vão ter aula agora quando? Vão ter aula agora quinta-feira com o professor Marcos, é isso? Terça, não? Então, vou deixar isso... Vou deixar para terça, não. Vou deixar para quinta-feira vocês postarem essa última tarefa. Tudo bem? Tá, a tarefa está no slide, né?
Eu vou botar lá também lá no Classroom, né, na forma de tarefa. Tudo bem? Eu vou disponibilizar os slides e vou botar a tarefa lá no Classroom. Certo, obrigado. Perfeito. Professor, depois a gente vai ter em algum momento a resolução, assim, a resolução não, né? Mas saber se a gente fez certinho as atividades, se teve algum erro, alguma coisa assim. Eu vou passar o feedback para vocês. Por enquanto, eu já passei o feedback da primeira avaliação com quem estava errado. Você recebeu alguma coisa? Você Não. recebeu? Então, no teu caso, não teve problema. Da primeira, eu já mandei esse feedback. Tá? A gente vai recebendo pelo Classroom, né? Pronto, perfeito, então. Tá bom? Então, muito obrigado. Então, nós nos vemos quando vocês precisarem. Ok? Combinado, professor. Obrigada. As aulas obrigado. Vai ter lista, professor? Vai ter Obrigado, lista? valeu. Não entendi. Vai ter lista? Chamada? Muito obrigada, professor. A lista de chamada. Lista de chamada. Lúcio, cadê a nossa lista de chamada? Vou colocar no grupo agora, professor. Estatística é uma loucura, realmente, mas deu para esclarecer muito pouco. Obrigada.